Boa tarde, meu nome é Gustavo Gonçalves. Em relação aos conhecimentos técnicos exigidos, eu sou designer gráfico, sou formado em artes visuais com habilitação em design pela Universidade Federal de Goiás e sou pós-graduado também em arte e educação. Em relação à necessidade de lidar com conflitos, pelo próprio fato de ser professor, por lidar já com o ensino fundamental, médio, com as aulas particulares também de ilustração, eu consegui aí desenvolver, essa habilidade, em entender melhor as diferentes individualidades, os diferentes tipos de cada um e procurar uma forma criativa, um meio diferente para tentar lidar com qualquer problema que venha a vir. Em relação aos conhecimentos técnicos também, tanto na faculdade, meu projeto foi voltado para a ilustração literária, quanto fora dela, que eu continuei esse projeto. Inclusive, vou mostrar um desses projetos para vocês dentro desse plano de aula, como exemplo para os próprios alunos desenvolverem o projeto deles. Vou utilizar aqui como meio principal, para estar como metodologia principal, os fundamentos da abordagem triangular, desenvolvidos pela Ana May Barbosa, para facilitar a interpretação, o entendimento do contexto histórico, de como surgiram essas narrativas visuais e também para que os alunos tenham acesso a diferentes tipos de produção, diversas épocas diferentes, tanto as mais antigas como as atuais, para tentar fazer um link entre elas, saber como elas surgiram, de onde elas vieram. Então, nós temos aqui, voltando para esse sentido cronológico, histórico, nós temos aqui as pinturas rupestres, boa parte delas, as mais antigas feitas por volta de 40 mil anos atrás. Podemos ver aqui também criação de histórias, onde muitos deles acreditavam, por exemplo, que ao desenhar um animal sendo caçado, uma força mística pairaria sobre essa caçada e faria com que aquilo tivesse sucesso, Seria como se fosse um planejamento também. Eles descreviam aqui a cena na pintura. Na Mesopotâmia, por volta de 5 mil anos atrás, acreditamos que temos aqui a lenda de Gilgamesh, e acredita-se que ela seja uma das histórias mais antigas, uma das primeiras narrativas visuais, onde um herói ele vai aparecer em diversos contos diferentes. Já os egípcios também, desenvolveram muito bem essa arte de contar histórias através da ilustração, que nós podemos perceber até que os hieróglifos estão aí unidos com a imagem, contando uma passagem do livro dos mortos, desde quando o faraó chega até Anubis, até passar por todas as etapas e se encontrar com Osíris, que é o deus do submundo, ter o seu coração pesado, com uma pena e tudo mais. Os gregos, eles contavam suas histórias principalmente nos jarros, além das esculturas, os jarros eram o principal meio de difusão dessas histórias, onde eles conseguiam pegar aí seus mitos, seus heróis e estarem colocando aí de forma serializada também. Já no século XIX, aqui nós podemos ver a prensa, a prensa a vapor, que surgiu em 1810 e que com isso, com a facilidade de imprimir mais rápido e com custo menor, devido até aos papéis que estavam sendo produzidos também, além do estabelecimento e da expansão dos sistemas de ensino público, o analfabetismo diminuiu e o número de leitores aumentou. Aqui no Brasil mesmo, nessa época, nós temos o Guarani, do José de Alencar, que é uma história muito conhecida e que foi uma das primeiras a serem reproduzidas nessa forma de quadrinhos, de história ilustrada e ser divulgada aqui no nosso território. Temos também, no século XX, Zorro e Tarzan, que foram os primeiros exemplares ilustrados. Importante também e bem interessante destacar as modificações que ocorrem nos quadrinhos como o Homem-Aranha, por exemplo. Ele surgiu lá em 1962, sendo picado por uma aranha radioativa, os poderes dele vieram então dessa aranha, mas depois, em 2002, com um conceito já de modificação genética, a história foi atualizada, então Peter Parker, o poder dele adivinha dessa aranha geneticamente modificada, conceito que não existia na época que ele foi criado. Ou seja, eles vão acompanhando esses desdobramentos científicos e tecnológicos de cada época.
Temos aqui os mangás, né? Naruto aqui como por exemplo, é mundialmente famoso, né? Todos os jovens, crianças, adultos conhecem Naruto. Ele iniciou aí no mangá, né? Que é a história em quadrinho. Depois ele partiu aí pra TV, pro cinema. Temos outros exemplos aqui de mangás também. Inclusive, bom destacar que esse tipo de leitura, né, em quadrinhos aumentou em 51% nesse período de pandemia. Com as pessoas mais em casa, houve aí uma maior busca por esse tipo de conteúdo. Histórias em quadrinhos brasileiras. Aqui nós temos Padachim de Carvão, Papa Capim e Mônica. Não só histórias em quadrinhos, histórias ilustradas em si, né? A Turma da Mônica principalmente ajudou aí na alfabetização de muitas pessoas, despertou a curiosidade de muita gente, uma forma bem divertida de se passar o tempo, né? E de aprender algo a mais. E o que essas três histórias aqui têm em comum? Nesses três personagens, Frodo do Senhor dos Anéis, o Harry do Harry Potter e o Neo do Matrix. Eles seguem aqui o monomito ou a jornada do herói. Eles têm na essência deles algo em comum com as suas histórias, né? Que é um personagem lá naquele mundo comum, ele é chamado à aventura, ele recusa inicialmente essa chamada, mas depois ele aceita, encontra o seu mentor, que é uma pessoa mais experiente que vai estar ajudando ele na travessia, né? Dos seus limites. Aqui vai ter uma parte em que ele vai ter as provas, né, onde ele vai conhecer os aliados e os inimigos, vai ocorrer um melhor desenvolvimento dos personagens nessas etapas. Uma aproximação da caverna secreta, chegando ali próximo do perigo. Aqui a aprovação é o clímax, a recompensa depois dessa aprovação, o caminho de casa, a ressurreição, né, que seria uma transcendência, o que ele aprendeu depois de passar por tudo isso, por todos esses desafios, e o retorno com o Elixir, que vai ser, no caso, o tesouro, o aprendizado, né, tudo aquilo que vai engrandecer o personagem. Isso aqui é uma história cíclica, pode começar tudo de novo, e foi desenvolvido aqui pelo Joseph Campbell, né, o monomito ou Jornada do Herói. Aqui nós temos alguns personagens, né, essas histórias vão tratar exatamente sobre morte, puberdade, preconceito, ética, esperança, assuntos presentes tanto nos quadrinhos atuais quanto nos mitos mais antigos. Temos aqui o processo de criação de uma história que eu fiz, né, aqui eu fiz até em forma de livro mesmo, eu fiz o planejamento todo feito à mão. Nessa aqui é o resultado impresso. Depois vou colocar em anexo aí para vocês terem acesso ao livro completo. Eu retrato aqui a criação, né, do mundo na visão dos nórdicos, da mitologia nórdica. Aqui são apenas algumas páginas que eu marquei para mostrar para vocês. O processo completo vai estar em anexo. Então aqui, para esse processo de criação, eu utilizei... Temos aqui, né, o estudo dos cenários, onde esses nórdicos estavam, né, quais locais eles habitavam, meios de transporte, roupas e acessórios, instrumentos de batalha, né, tudo isso que era utilizado por eles para trazer uma verossimilhança à história. Alguns artistas, né, aqui no caso Odin, retratado por Lawrence Frolick, outro artista, Arthur Rakan, que vai ilustrar bastante aí as óperas nórdicas, né? O Anel de Nibelungos, por exemplo. Temos aqui os nórdicos na mídia, né? A Marvel retratando Odin, Hollywood, o seriado Vikings, muito famoso, e Asterix e Obelix, que fez parte aí da infância de muita gente, da juventude. Projeto editorial, eu usei como referência as Edas antigas, né, onde estão presentes essas histórias da criação do mundo na visão do mito nórdico, dos vikings. Aqui Game of Thrones e o Hobbit também, que são livros similares. Para o projeto editorial usei nanquim marcador permanente, separei todas as páginas, comecei a ilustração no esboço, depois coloquei a mancha gráfica de texto. Aqui para o projeto tipográfico, para desenvolver a caligrafia, utilizei as runas e também uma fonte nórdica como exemplo, né, com os caracteres nórdicos. E para o processo de impressão e encadernação, eu tentei passar algo similar a um grimório do século VIII, né, que foi na época em que a história foi criada. A partir daqui, né, os alunos teriam a possibilidade de criar, tanto em uma aula, uma tirinha, uma sátira, uma história,
ou também podemos fazer com que isso se desenvolva como um projeto, né? Durante muitas aulas, criando um livro desde o seu início, desde a concepção da história, dos personagens, até a impressão final.